Oi, gente, vamos continuar o Apocalipse agora no capítulo 13, não é isso? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse capítulo 13, para mim, é um capítulo assim que eu considero muito. Por quê? Porque foi a partir dele que eu entendi todo o resto do Apocalipse, tá? Foi o primeiro capítulo que eu consegui interpretar, que eu consegui entender. Na verdade, eu tive que ler ele por muito tempo. Eu orei muito para que Deus me fizesse entender o que é que ele estava querendo dizer aqui. Porque, assim, o que passavam para mim, ficava algumas lacunas, algumas coisas que não se encaixavam. E eu ficava intrigada, porque, assim, quando me passavam, não falavam versículo por versículo, entendeu? E depois, quando eu via outros versículos, eu via que não dava para encaixar. Então eu orei muito pedindo a Deus que ele me fizesse entender. Então eu passei muito tempo orando mesmo até. E eu gosto muito dele porque foi a partir dele que eu entendi todo o resto. Primeiro eu entendi ele todo. Ele tem bastante informação muito boa pra gente, tá? Então vamos lá. E pus-me sobre a areia do mar. Gente, eu já vou explicando aqui, porque eu tenho muita coisa para mostrar para vocês, né? A parte que eu já vou explicando logo aqui para a gente ir adiantando, tá? Então, João se viu na areia do mar, olhando para o mar. Na verdade, gente, não foi João que escreveu de forma simbólica, por alguma razão, não. Deus deu a visão a ele do jeito que ele está escrevendo, tá? Porque tem gente que acha que João escreveu de forma simbólica para que as pessoas não perseguissem, não destruíssem os escritos dele. Deus tem umas histórias mais ou menos assim. Mas ele se viu desta forma. Ele estava na areia do mar e olhando para o mar. A gente já sabe que mar é multidão. E a gente vai ver que aqui é a multidão dos perdidos, tá? Vamos lá. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar, e pus-me sobre a areia, né? Diante, a areia fica diante da multidão, e vi subir da multidão um poder, uma besta, subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então a gente já viu que no capítulo anterior fala-se de um dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Logo a gente entende que a besta é o próprio Satanás, ou seja, a força dele, né? Vamos lá, para não ficar parecendo que eu estou forçando a barra, né? Vamos lá, o capítulo 12. E viu-se outro sinal no céu, céu caído, né? Povo caído. E eis que aqui está céu, lá está mar. Eu já falei para vocês que tem céu se referindo aos ímpios e os salvos, né? Água se referindo aos ímpios e os salvos. Aqui, tanto o céu aqui no 12, como o mar aqui, está se referindo à multidão dos perdidos. Vamos lá. E vi-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que a gente vê aqui que este dragão vermelho, no 9, capítulo 12, 9, fala que é o grande dragão, é a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Então, o dragão vermelho é o diabo e Satanás. E este dragão vermelho, o que ele tem, gente? 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 10 diademas. Então a gente vê que as 10 cabeças estão coroadas. As cabeças é de quem? É do dragão. Porque intento, pensamento, ideias em relação à igreja. Então, alguém fez dele rei. As 7 cabeças, já falei que são as 7 ideias dele, dos 7 períodos da fase da terra, perseguindo a igreja, tá? Então, a gente vê que as cabeças estão coroadas. Agora, preste atenção aqui, no que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente vê que ele estava diante da multidão e viu subir da multidão. Quando fala subir, a própria multidão levanta ele como rei. Então, ele sobe do mar, ele sobe como rei. Por isso que ele tem
nas cabeças, nas 7 cabeças, 7 diademas, que algo parecido com coroa. Quem usava geralmente era como chama, gente? Esqueci agora o nome que dá. Não é bem rei o nome que dá, mas é como se fosse uma coroa de rei. Imperadores. Tinha umas até que eram em formato de folhas, né? A gente vê sempre em filme, com ouro. Pois é sinal de poderio. Vamos lá. Uma besta que tinha, olha aqui, 7 cabeças e 10 chifres. Então, esta besta é o poder de Satanás. E sobre seus chifres, 10 diademas. Agora, é os chifres que estão coroados. Por quê? Aqui, Satanás fez dos chifres rei. Quem são os 10 chifres, gente? Significa falsos profetas. Ou todo aquele que vai se perder. Que decidiu viver no pecado, né? Não quis ouvir a verdade. Então, um coroou o outro. Aqui coloca e sobre os seus chifres, 10 diademas. Aqui são 7 diademas nas 7 cabeças. Portanto, é a mesma besta, que é o poder de Satanás, que está aqui no 9 do capítulo 12. E que um fez do outro rei, tá? Satanás fez deles reis da terra, e esses reis da terra fez Satanás rei. Vamos lá. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Ou seja, todos os intentos durante os 7 períodos era o que, gente? Blasfemar. Blasfemar não significa necessariamente falar mal de Deus apenas. Né, xingar, fazer esse tipo de coisa, falar coisas horríveis. Não. A pessoa, ela defender o que é a mentira, defender o que está contrário das escrituras, também é blasfemar. Vamos ver. Blasfemar. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, grave isso. O leopardo tem o quê? Rapidez. E os seus pés como de urso, que tem os pés de urso, ele tem um peso muito grande, pisada para esmagar. E a sua boca como boca de leão. O que leão faz? Ele traga. Horas na Bíblia, leão aparece representando Cristo e horas aparece representando Satanás, né? Porque como leão é para defender os seus, quando é leão da tribo de Judá. E quando se refere a Satanás é querendo tragar. E o dragão... Por isso que fala assim, ó, e a sua boca como de leão. Veja bem, ó, e a besta que vi era semelhante ao leopardo por causa da rapidez, e os seus pés como de urso, e a sua boca como boca de leão. Então, ele quer tragar com a boca. E o dragão, Satanás, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Gente, este poder, aqui, ó, deu-se-lhe o seu poder. Este poder da besta, que não é uma pessoa, que é uma coisa abstrata. Besta é animal, a gente já sabe, né? Que besta é animal. Todo reino tinha um animal, uma característica de animal como simbolismo. Aqui nesse último reino de Satanás, são 3 animais ao mesmo tempo, que é o período que Satanás vai mais reinar na terra. O poder dele vai estar maior. Por isso, 3 animais em um. E já já eu mostro isso para vocês. Então, este poder que ele dá à besta, porque a besta é o poder que o ser humano vem dando legalidade a Satanás, aumentando o poder dele, e Satanás dando este mesmo poder ao homem para que o homem trabalhe para ele. E é com blasfêmias. Olha aqui, ó. A intenção das cabeças é blasfêmia. Então vamos lá. Deu-se-lhe poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Eu coloquei uma barra porque aqui tem 2 informações. Vamos lá. E a sua chaga, já eu explico porque eu botei barra aqui, tá? E a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. Quem se maravilhou? Oh, a besta! Era isso que eu queria ouvir. É isso que me satisfaz, é isso que me deixa confortável. É esse tipo de coisa, viu, gente? Se maravilhar é isso. Vamos lá. E adoraram o dragão. Gente, entendam uma coisa. Então, a gente já viu que o dragão é Satanás, a antiga serpente, né? Isso. Então, quando
quando aceitam os argumentos que vêm, né, através deste poder, eles automaticamente estão adorando Satanás. Quem é o dragão, gente, que a gente viu? Satanás. Que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta. Quando está adorando a Satanás, já está adorando ao seu próprio poder. Dizendo, quem é semelhante à besta? Quem é semelhante a este poder? Quem poderá batalhar contra ela? Na verdade, ninguém vai dizer isso. É o estilo de vida que vai ser assim. Porque a pessoa vai aderir, acatar, gostar, admirar todas as coisas que vêm deste poder que Satanás vai dar ao homem. Lembrando que homem está no singular, mas é todo aquele, tá? É todo aquele. Quem poderá batalhar contra ela, contra essa besta, este poder? E foi-lhe dada uma boca, olha aqui. Então quer dizer que ela não tinha boca, né? Então a gente vê que é uma coisa abstrata, é que nem o amor. O amor, vamos comparar aqui com o amor. O amor é uma coisa abstrata. O amor não se toca, a gente sente, né? Ele tem poder, o amor ele tem poder, mas a gente não vê e não toca. É que nem a besta, tá? Então foi dada a ela uma boca, ou seja, olha que o ser humano entra. Então tem Satanás, o poder dele já aprimorado, e agora ele precisa de uma boca. A boca de quem? Do ser humano. Para proferir grandes coisas e blasfêmias, as blasfêmias das quais estavam se passando na cabeça, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então, o que Satanás quer? Blasfêmia. Tudo aquilo que ele coloca contra as escrituras, ainda que de forma parecendo que está falando a verdade, e a gente vai ver isso nesse capítulo, vai parecer que está falando a verdade. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Vamos lá. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir. Lembra que no capítulo 11, é no 11? Não, é no 12 mesmo, é no 12. Para agir por 42 meses. Acho que é no 12, vamos ver? Lembra que eu falei, preste atenção nisso, porque isso vai repetir. Não, acho que é no 11, peraí que a gente vai lá. 42 meses vai dar 3 anos e meio, que em profecia é 3 dias e meio. Que tanto 3 anos e meio como 3 dias e meio é simbólico, que Deus não ia dar prazo para a gente contar e saber das coisas. Ele manda a gente observar os acontecimentos, para a gente saber se está dentro desse prazo. Então, vamos lá. Então, essa besta, então, quando é que ela vai conseguir dar este poder ao ser humano para que ele professe as piores blasfêmias já proferidas, as piores mentiras em relação à palavra de Deus? Vai ser por 42 meses, para agir por 42 meses. Gente, é os 3 últimos dias, os 3 últimos, 3 e meio últimos dias da última semana, tá? Então, vamos aqui procurar esses 3 dias e meio, aonde é que está. Aqui, deixa eu ver aqui. 3 dias, esses 3 dias e meio, né? Esses 42 meses. Aqui, vamos ler, capítulo 11. Vamos lá, capítulo 11. Eu tava em dúvida se era o 11 ou se era o 12. É o 11, vamos lá. No versículo 3, e darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1000... Não é esse aqui não. Onde foi que eu vi, gente? Espera aí. 42 meses. Aqui. Tá aqui, tá? Desculpe, porque isso aqui, apesar de estar sendo dito depois, capítulo 11... versículo 3 e versículo 2. O versículo 3 está fazendo referência aos 3 primeiros dias e meio da última semana. O versículo 2 está fazendo menção aos últimos, ou seja, esse é depois desse, tá? Por que que eu sei? Por isso aqui,
E deixa o átrio que está fora do templo e não meças. Lembra que o átrio vai ser medido nos últimos 3 dias e meio da semana, da última semana? Porque foi dada às nações e pisarão a cidade santa, que é o povo de Deus, igreja, escrituras, por 42 meses. Então, as blasfêmias vão ser aqui. Então, vai pisar, por que que eles vão pisar? Então, o átrio é o remanescente que a gente já viu, né? O povo que vai sobrar, que vai ficar por último, que vai alcançar a ressurreição e a volta de Cristo, né? E que se chama também Cidade Santa, né? Todo povo salvo se chama Cidade Santa. Então, eles vão ser pisados por quê, gente? Porque nesta ocasião aqui, vai estar, como eu disse, as pessoas se maravilhando, querendo ouvir as coisas falsas, querendo ouvir a mentira, aderindo. Por quê? Porque é muito mais prático ouvir algo que não nos deixe com a consciência pesada, que, sabe? E a gente vai ver, a gente vai seguindo e vai ver. Então, aqui a gente já viu, já encontramos 42 meses. Isso aqui vai ser nos últimos 3 dias e meio da semana. E esse aqui nos primeiros, por que que eu sei? E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Então, essas aqui profetiza 3 dias e meio até a metade da semana. O sacrifício diário sai na metade da semana. Então, aqui é que o átrio é pisado, que o átrio é a mesma coisa de Cidade Santa. Vão ser, como é que se diz? Pisarão, por que pisarão? Porque nós, se estivermos vivos nessa ocasião, não vamos ter voz. Não vamos ter voz, porque ninguém vai querer dar ouvido, vai preferir ouvir as mentiras, porque é muito melhor ouvir a mentira para as pessoas que não querem levar a sério o pecado. Então, como eu falei para vocês, tinha bastante coisa para explicar, tá? Então, eu vou dividir, eu não vou fazer o vídeo todo, o capítulo todo, eu vou fazer até onde der e a gente vai seguindo depois, né? Então, aqui, e a sua chaga mortal foi curada, então a gente vou explicar para vocês o que significa a ferida de morte e como que essa ferida de morte é curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, adorando o poder, já está adorando o próprio diabo, e adoraram a besta, olha aqui, e adoraram a besta, dizendo, então já falei, né? Quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca, e já tinha mostrado, né? Para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder, então, para agir por 42 meses. Então, quando ela consegue as últimas blasfêmias, é quando ela pisa o povo santo, que é o átrio, que são os últimos 3 dias e meio da última semana. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome. Gente, quando fala do nome de Deus, já está falando das escrituras e do povo de Deus. Quando está blasfemando do povo de Deus, já está blasfemando contra o nome de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus defende isso aqui. Então, quando blasfema do povo de Deus ou blasfema das escrituras, já está blasfemando no nome de Deus. Vamos lá. Para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, que é a igreja também, e dos que habitam no céu, que é a mesma coisa, o seu nome, tabernáculo e dos que habitam no céu. No céu, que é igreja aqui na terra, que é corpo de Cristo, não é denominação. Inclusive, eu tenho uma coisa para falar para vocês, né, que eu falei no último vídeo, para lembrar que eu sempre venho frisando isso. Que eu disse que os que vão se tornar falso profeta, eles têm conhecimento das escrituras e já foram de dentro, já foram um de nós e deixaram de ser. Eu falei que saíram da igreja. Quando eu estou dizendo saíram da igreja, eu não estou me referindo a denominação nenhuma. Eu estou falando que saiu da palavra de Deus, tá? Não estou me referindo a denominação nenhuma. Saíram, conheceram a palavra de Deus, saíram da igreja disso aqui e vão se tornar, ou já têm se tornado, falsos profetas, ensinando isso aqui torcido. Vamos ver aqui aonde estamos. Deixa eu ver se eu consigo focar, que desfocou. Já falei isso aqui, né?
E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. É esse tipo de guerra que eu falei que foi a mesma guerra do céu, né? De batalha contra argumentos. E vencê-los. Então, o argumento deles vai ser mais confortável. Vai ser melhor para aqueles que querem viver a vida, levar uma vida do jeito que querem levar e achando que estão fazendo a vontade de Deus. E deu-se-lhe poder sobre a toda tribo e língua e nação. Ou seja, gente de todo o mundo vai cair nisso. Vamos lá. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, mas todos os perdidos, não é toda a humanidade. Vamos lá, essa terra aqui é improdutiva. Ou seja, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Por que Cristo foi morto desde a fundação do mundo? Porque quando Deus criou o mundo, ele já sabia que o ser humano ia pecar. Então, ele já tinha o plano dele, que era Cristo. Então, na onisciência de Deus, quando ele criou o mundo, na onisciência dele, Cristo já teria morrido. Porque ele já tinha este plano, tá? Tanto que quando o povo começou a pecar, quando Adão começou a pecar, né? Adão, Eva e depois a descendência deles, né? Começou a pecar, tinha que matar o cordeiro que já representava Cristo. Então, desde o começo, Adão já mata um cordeiro quando ele peca. A Bíblia não entra nesse detalhe, mas a gente entende porque ele estava vestido de roupas de pele, de animal, que a gente entende que a ideia que ele teve foi essa. Não tinha tecido. Ele tinha que matar o cordeiro para se vestir. Então, ali, ainda que ele não soubesse, por causa do pecado deles, um cordeiro já estava sendo sacrificado. Então, vamos lá. Então, é como se Cristo já tivesse morrido desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva cativeiro, se alguém faz com que alguém se perca, em cativeiro irá. Se alguém matar espiritualmente com a espada de Satanás, que é uma palavra contra essa aqui, necessário é que a espada seja morta. Ou seja, uma pessoa só pode levar outra morte quando ela já está ferida por essa espada aqui. No caso, a espada de Satanás, gente, esse negócio da espada é interessante, porque assim, a gente vê o Apocalipse falando de duas espadas. A de Jesus tem 2 gumes. Quando eu aceito, ela me fere para morrer para o pecado. E quando eu não aceito, ela me fere para morrer para o espírito. Não é que ela me fere, eu me lanço sobre ela, tá? Eu me lanço, eu decido, porque isso é um livre-arbítrio. E a espada de Satanás, ela só tem um fio, um gume. Ela tá sempre, só tem uma coisa. Então, é como se fosse o outro lado da própria espada de Cristo. O lado que mata espiritualmente. Então, é o argumento dele contrário às escrituras. Porque uma pessoa que não aceita ser ferida por essa espada para que ela viva, ela está decidindo já o outro lado da espada, que é a espada, própria espada de Satanás, que mata espiritualmente e não tem jeito. Vamos lá. A espada seja morto, né? O necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos, em não ser levado cativo, em não levar cativo, em não matar com essa espada e nem ser morto por essa espada. Vamos lá. Agora a gente vai ver subir, aqui a gente vê subir do meio da multidão. E aqui a gente vai ver subir da terra. E vi subir da terra outra besta. Gente, eu vou adiantar isso aqui pra gente. Não é outra besta, é o mesmo poder, agora reforçado, tá? E eu vou mostrar para vocês no desenho que eu fiz, que vai ficar muito bom para a gente entender. É a mesma, uma outra besta, é um outro poder, ou seja, o poder anterior agora reforçado. Eu vou mostrar como ele vai ser reforçado, por quem, e vamos lá. E vi subir, agora é da terra. Lembre que a terra é abismo, tá? Terra improdutiva, porque subiu de que terra, gente? Da terra boa ou da improdutiva aqui, tá? Lembre sempre, quando tem terra, tá se referindo a pessoas, mar tá se referindo a pessoas, água, rio tá se referindo a pessoas, lua, sol, estrela, tá? Anjo, tá? Vamos lá.
E vi subir da terra, do abismo, outra besta, e tinha dois... Agora aqui eu vou mostrar para vocês o que eu venho falando. Presta bem atenção, eu vou fazer questão de ler bem devagar. E vi subir da terra, do abismo, outra besta, que tinha dois chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão, como um diabo. Olha, lembra, eu falei para vocês que chifre, aqui no Apocalipse, nos animais, significa ataque e defesa. E o animal tem o chifre para se defender e para atacar. Aqui nesse caso, que está se referindo a quem Satanás deu boca, deu voz, né? Quem se permitiu ser morto por essa espada aqui, e recebeu as ideias da cabeça de Satanás, das 7 cabeças de Satanás, né? E agora está usando a boca para blasfemar. Não é blasfemar, não quero saber de Deus e falando mal de Deus. Não, é falando contrário isso aqui. Olha aqui, vou repetir aqui, ó. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Então, o que o chifre faz? Nesse caso aqui, ele está atacando a verdade, fazendo as pessoas acreditar que ele está atacando a mentira. Eles, né? Ele que eu digo porque o cordeiro aqui está no singular. Mas é todo aquele que é cordeiro, porém é um dragão. A conversa, a boca é de dragão. Olha aqui, ó. De um cordeiro, e falava como um dragão. Então, o discurso é de um dragão. Só que a aparência é de cordeiro, como chifre de cordeiro. É como se ele tivesse defendendo a verdade e atacando a mentira. Porém, o que ele está fazendo é atacando a verdade e defendendo a mentira. Por isso que fala que era a boca de dragão. E exerce todo o poder da primeira besta. Olha aqui, todo o poder, é a mesma besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Por que está adorando a primeira besta? Porque está adorando a segunda besta, que é a mesma besta. Vamos lá. Só que com mais poder. Cuja chaga mortal foi curada. Então, quando essa chaga mortal é curada, é que esta mesma besta se torna a segunda besta. Vem com um poder dobrado. Eu vou parar aqui, tá? Então, eu vou continuar no versículo 13, tá? Deixa eu ver aqui se é isso. A chaga mortal foi curada. Então, eu volto com o versículo 13 em diante, para o vídeo não ficar muito grande, para a gente absorver bem os detalhes, tá bom?